Olá, capricornianos, como estão? Vamos para a leitura do mês de março de 2020, válida para todos os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá bom? Quem ainda não assistiu a leitura para o ano de 2020, eu vou deixar aqui em cima no iCard, aquele izinho com a bolinha, para quem não sabe, é só clicar lá que eu vou deixar a playlist com a leitura de 2020 para todos os signos, tá? Vale a pena dar uma olhada. Para quem já tem o costume de assistir no meu canal, já sabe, mas eu vou explicar para quem nunca assistiu. Essa leitura que eu faço, né, mensal para os signos, ela é dividida em partes, né, parte geral, amor, trabalho e dinheiro. Só que no final da leitura eu faço um cruzamento de cartas, então vale a pena assistir até o final, porque a mensagem dada no cruzamento é diferente e vale a pena ver, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, tem todas as informações aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Capricórnio, março de 2020. Assistam essa leitura agora e também recomendo que assistam mais pro final do mês, porque a compreensão da mensagem se altera, tá? Capricórnio, março de 2020. Fundo do baralho, indo com a correnteza, muito bom, né? Seguindo o fluxo, se deixando levar, aqui no sentido positivo, né? No fluxo da vida. Isso é o As de Copas, tá? No tarot tradicional. Então é uma energia de amor, né? Capricórnio, março de 2020. Amor, trabalho e dinheiro. Sete de espadas aqui, por outro lado, há uma energia mental um pouco menos favorável. Assim, o sete de espadas tem o lado positivo e o negativo, tá? Ele é muito, só que ele é aquele tipo de carta que quando a gente bate o olho, a primeira coisa que a gente enxerga é o lado negativo dele, que é essa traição mental, né? Desconfiança, sabe? Por outro lado, ele pode sim falar da energia da inteligência, né? De comer pelas beiradas, uma energia de raposa aqui, mas no bom sentido, assim, da esperteza, tá? Pode ser alguma desconfiança com relação à energia do amor, né? Amor versus razão, pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui como um pano de fundo da leitura de vocês, tá? Parte geral, a participação, a repressão, a desaceleração, o deixando ir e o rebelde. Então, essa repressão aqui é o 10 de paus. No tarot tradicional, eu associei essa carta muito ao signo de Capricórnio, né? É uma carta de fechamento, mas aqui chama-se repressão, tá? Então, existe aqui talvez um sentimento de repressão ou vocês reprimindo alguma coisa, realmente.
pressão aqui pode ser no trabalho, pode ser nas relações, nas parcerias de uma forma geral, alguma pressão. Mas aqui são as primeiras cartas, tá? O centro da leitura é a carta da desaceleração, que é um Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma carta excelente a nível de trabalho, a nível material, embora seja o cavaleiro mais lento, mas ele avança progressivamente, lentamente, né? Passo a passo, gradualmente. É um crescimento lento e gradual, tá? Agora aqui existe uma necessidade de deixar alguma coisa para trás. Esse deixar alguma coisa para trás pode ser qualquer coisa mesmo, tá? Para alguns é uma pessoa, para outros é um sentimento, para outros é um pensamento, algum apego, deixar ir ou simplesmente soltar, né? Às vezes a gente está muito apegado a alguma coisa, a uma ideia, a um pensamento, e essa carta ela fala da necessidade de soltar. Esse deixar ir para mim nessa leitura tá me dando essa sensação, né? Solta, né? Porque existe uma repressão, existe um peso aqui. O 10 de paus é uma carta de peso, é uma carta de fardo, né? E aqui tá pedindo para você soltar esse peso, seja lá o que esse peso signifique para você, né? É muita responsabilidade, é muita expectativa. O que é esse peso aqui que você está carregando? Aqui está pedindo para você soltar, tá? Aproveitar o momento presente, né? A carta do Cavaleiro de Ouros fala muito disso, né? Ele vai devagarinho até por conta disso. É uma carta de responsabilidade, sim, mas ao mesmo tempo é uma carta de curtir o momento presente, né? Curtir, não ficar aqui com o peso, tá? A carta que abre a leitura mostra que conquistas iniciais, é a primeira carta, tem a ver com o seu passado recente, né? Boas parcerias, conquistas, energia de celebração, uma energia boa. Só que vocês, em alguma área da vida, né, está existindo aqui um peso. É para soltar, tá? Inclusive a carta do rebelde aqui, ele vem arrebentando as correntes, né? Então ele tem a ver com essa questão do soltar também. E o soltar do rebelde aqui, ele vem muito, como a carta chama-se O Rebelde, né? Ele vem muito assim no sentido de ser autêntico também, tá? É a carta do Imperador, então é muito bom aqui a nível profissional. De toda forma, há uma necessidade aqui de soltar pesos, excessos, expectativas, se libertar de alguma coisa, tá? Cada um vai saber o que significa isso. Vamos lá. Amor, o mundo, o 9 de copas, o valete de espadas, o 5 de espadas e os enamorados. A leitura começa super bem, né? O mundo, o 9 de copas, energia de satisfação emocional. Aqui, no passado, vocês encerraram totalmente um ciclo, um grande ciclo, né? A carta do mundo é o arcano maior, número 21, a última carta do tarô. Então, fala de um encerramento de um grande ciclo na sua vida. E com isso, um novo começo e um grande sentimento aqui de satisfação. Agora aqui, né, há uma necessidade de vocês, mais uma vez, não se deixarem levar por energias mentais, né? Aquela traição mental que eu falei pode surgir aqui, então, na vida amorosa, tá? Traição mental, não estou falando de traição, né, no sentido da outra pessoa te trair, eu estou falando dos seus próprios pensamentos, né? Os seus próprios pensamentos podem te trair, podem te trazer alguma desconfiança, podem te trazer alguma energia de orgulho, tá? Agora, de toda forma, existe aqui novidade, né? Valete de espadas fala de mensagens, novidades. E no final das contas, a carta dos enamorados. Como a leitura é para muitas pessoas, essa carta dos enamorados, para alguns, simplesmente fala da sua união com a pessoa com quem você está ou com quem você vai estar no mês de março.
E é uma carta muito boa nesse sentido. Agora, para alguns, essa traição mental, gente, ouçam muito bem, não estou falando de traição no sentido de outra pessoa estar te traindo ou você estar traindo outra pessoa, não estou falando isso, é uma leitura geral, eu não posso falar isso. Mas a traição mental, como eu disse, são os seus próprios pensamentos, né? Há aqui uma questão de orgulho, há aqui uma questão de desconfiança, tá? E aqui, para alguns, então, isso aqui pode ser uma decisão a tomar, tá? Seja você a tomar essa decisão, né? Uma escolha, uma decisão, ou a outra pessoa em questão. Vamos seguir em frente. No final a gente faz cruzamentos, né? Então teremos mais informações. Trabalho. 2 de paus, vocês planejando o futuro. 4 de ouros, 6 de ouros, as de paus, 4 de copas. Então, existe aqui na vida material, trabalho, né? Uma energia de novidade também, né? Com o as de paus, com o 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala de possibilidades, né? Tá aqui o personagem com o mundo na palma das mãos, falando de possibilidades, qual caminho escolher. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Para alguns, esse 2 de paus tem a ver com conexões com o exterior. Para alguns, obviamente, isso não é para todo mundo, mas para alguns sim, tá? Por exemplo, possibilidades no exterior. É a primeira carta, tá? Só que aqui, então, vem essa questão de um novo começo, as de paus. Mas existem 2 cartas aqui na leitura, 4 de ouros e 4 de copas, que podem simbolizar uma zona de conforto. E aqui é um risco, tá? O risco de ficar na zona de conforto e não ter a coragem, né, de se lançar a algo novo. De toda forma, sim, né? O 6 de ouros no centro da leitura é uma carta muito boa a nível de trabalho, é o fluxo do dar e do receber, né? É uma carta ao mesmo tempo que fala de generosidade e de gratidão. Tem aqui uma nova fase, um as de paus, só que essa nova fase depende da atitude que você vai adotar, né? Porque o 4 de ouros e o 4 de copas, como eu disse, falam de zona de conforto, e aqui há um risco de, talvez, quem sabe, você até perder uma oportunidade. Não que a sua vida vai ficar ruim, né? Mas zona de conforto. O 4 de ouros, junto com esse 2 de paus, né? O 4 de ouros mostra uma pessoa agarrada às suas moedas de ouros, então ele fala muito também de medo de perder aquilo que já foi conquistado, né? No fundo, essa carta ela tem um certo medo, né? Como tem energia de novidade, para alguns isso aqui pode se traduzir em algo do tipo medo de deixar o certo pelo duvidoso, né? Um receio aqui. O certo seria a zona de conforto. O duvidoso é algo novo que está querendo entrar na sua vida, né? Ok. Dinheiro. 10 de espadas, 4 de espadas, as de copas, que vem aqui, né? O diabo e a sacerdotisa. Aqui o 10 de espadas abre a leitura falando, né, de um fim de um ciclo, né? É a primeira carta, então é algo que já aconteceu, um fim de um ciclo difícil, 10 de espadas. Logo após esse fim de ciclo, um 4 de espadas, que é um período de recuperação, de colocar os pensamentos em ordem, né? E é uma carta tranquila, tá? É uma carta de paz. Mais uma vez, o novo querendo entrar na sua vida. As de copas no centro da leitura, que é justamente essa carta aqui. Agora aqui,
Vamos lá, né? O diabo tanto pode estar simplesmente simbolizando vocês nessa leitura, é a carta ligada ao signo de Capricórnio, tem a ver com a ambição material, o crescimento, querer crescer, né? Ok, sem problemas. Agora aqui temos duas questões, além dessa ambição material, que é ok, especialmente numa casa aqui de dinheiro, a carta do diabo é ligada a essa energia materialista e é muito positiva nesse sentido. Agora, uma outra leitura dessas duas cartas juntas é a questão da sombra e da luz, né? Porque o diabo também é uma carta no seu sentido negativo ligada ao ego que te limita. Aquela parte nossa menor que nos faz acreditar que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores, que te limita de alguma coisa, de alguma forma, mesmo que seja algo muito inconsciente, né? Ainda mais vindo aqui com a sacerdotisa, que é uma carta muito ligada ao inconsciente, ela fala muito de intuição. Então aqui nós temos uma carta sombra e uma carta luz, mostrando uma dualidade aqui com a qual vocês terão que lidar. A gente já viu isso aqui, falando de zona de conforto e novidades, né? A gente já viu isso aqui no 5 de espadas, tá? Talvez o peso aqui com o qual vocês estão lidando é essa questão de saio ou não da zona de conforto, né? O 9 de copas é uma carta de satisfação, agora ele também pode ser considerado uma carta de zona de conforto. E aqui eu já estou falando de uma forma geral, tá? Não estou abordando aqui amor, trabalho, dinheiro, geral. 9 de copas, 4 de ouros, 4 de espadas, 4 de copas, né? No tarô do Osho, o 9 de copas chama-se preguiça, daí dá essa conotação de zona de conforto. Vamos fazer os cruzamentos, que aí a gente vê melhor isso, porque eu já estou fazendo aqui, né? Mas eu gosto de seguir a ordem. As primeiras cartas, então, tem a ver com o seu passado. Participação, o mundo, 2 de paus e 10 de espadas. Então, duas cartas que falam de fechamento de ciclo difícil, fechamento de um grande ciclo na sua vida. Quando eu faço os cruzamentos, mas só reforçando, não estou falando das casas, tá? Amor, trabalho, dinheiro. Não, estou falando do geral, estou falando das cartas, né? Então, fechamento de ciclo, finalizou algo difícil na sua vida, finalizou um grande ciclo também. E aqui abriram-se novas possibilidades, né? Um mundo de possibilidades, traduzido aqui nessas duas cartas, tanto na carta do mundo quanto no 2 de paus. Para alguns, isso aqui tem a ver com conexões com o exterior, tá? Mas ok, isso aqui tem a ver um pouco com o passado. Logo em seguida, a repressão, que é o 10 de paus, 9 de copas, 4 de ouros e 4 de espadas. Então aqui 3 cartas que não são ruins de forma alguma, são cartas de extrema satisfação emocional e aqui uma segurança, né? Existe aqui uma segurança com essas duas cartas de 4, tá? Só que ao mesmo tempo existe a repressão, que é o 10 de paus, que também é uma carta de fechamento de ciclo, mas é um fechamento que vem com um peso, que vem com uma carga. E para mim essa carga, o que eu tô entendendo é que essa carga tem a ver com a zona de conforto, né? É como se vocês sentissem uma necessidade de sair da zona de conforto, mas talvez ainda não saibam como, ou talvez estejam sem coragem. Cada um vai saber do que exatamente que se trata, né? A zona de conforto está gerando aqui um estresse, né? No centro da leitura, a desaceleração, o valete de espadas, o 6 de ouros e o as de copas. Então, duas cartas de novidades aqui, com valete de espadas e as de copas. Pode ser mensagens que chegam, novidades, as de copas, algo que é oferecido, né? E desaceleração. Aqui, essa desaceleração pode até falar de vocês já
começando a sair dessa zona de conforto, mesmo que lentamente, né? Passo a passo. Ok, não tem problema nenhum nisso, né? Logo em seguida, o deixando ir, que é aquela carta do soltar, né? Soltar o peso que eu falei. Vocês estavam se reprimindo aqui por estar na zona de conforto, deixando ir esse peso da repressão, né? 5 de espadas, as de paus e o diabo. 5 de espadas e o diabo, duas cartas ligadas ao ego, medo de perder alguma coisa, tem um pouco a ver com aquela explicação que eu dei do 4 de ouros, né? As de paus, mais uma vez, o novo querendo entrar na sua vida. E vocês deixando ir. Agora, esse deixando ir vai depender das escolhas de cada um, né? O que é que eu estou deixando ir? Eu estou deixando ir uma nova oportunidade que está chegando na minha vida? Ou eu estou deixando ir os meus medos, as minhas limitações ligadas ao meu ego menor, né? Ao meu ego que me limita, os meus pensamentos limitantes, as minhas crenças, para justamente deixar o novo entrar. Cada um vai saber aqui do que se trata, tá? Interessante aqui que temos o 10 de paus, finalizando um ciclo, e um as de paus, né? Que é o recomeço, algo novo. Leitura termina com o rebelde, os enamorados, o 4 de copas e a sacerdotisa. Então aqui escolhas, né? Escolhas a fazer. O rebelde, né? Se libertando das correntes, uma libertação, um soltar-se, ser autêntico, né? Claro que isso depende de escolhas, mais uma vez, né? Eu aceito ou não aceito essa proposta, eu saio ou não saio da minha zona de conforto, isso aí é livre-arbítrio. Essa carta aqui fala de livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio de cada um de vocês. Essa carta aqui fala muito do uso da intuição, tá? Acessar a intuição. É uma carta ligada a autoconhecimento também. Aqui vocês podem obter ajuda de outras pessoas também. Alguém que tenha um conhecimento um pouco maior, talvez, que vocês, enfim. Mas assim, de toda forma, é livre-arbítrio, tá? Tem escolhas, então, né? A leitura já abre aqui, né? Uma das primeiras cartas com 2 de paus, falando de escolhas, de possibilidades, e aqui também. A própria carta da sacerdotisa é uma carta dual, né? Número 2, o escuro e o claro. E pede o uso da intuição para fazer escolhas na sua vida. Tomada de decisões. Ok, Capricórnio, vamos tirar agora a carta do Jardim dos Anjos. Capricórnio, março de 2020. Fundo da leitura, a carta da harmonia. Desapego. É aquele 8 de copas, né? Que veio aqui na parte geral e o nome dele é deixando ir, né? Que eu falei de soltar. E aqui vem justamente a carta do desapego. Então, existe alguma coisa na vida de vocês que é muito importante nesse momento vocês se desapegarem. Esse desapego pode ser qualquer coisa, pode ser algo material, um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser simplesmente um pensamento, um sentimento, uma atitude, tá? Cada um que vai saber. Vamos lá. Vamos ler a mensagem.
Desapego. Desapegar-se é deixar ir. Olha só, é o nome da carta, né, no tarô do Osho, deixando ir. Para que sejamos capazes disso, precisamos confiar na vida e na existência de uma força maior que nos ampara e direciona sempre que necessário. Preste atenção na sua respiração por um momento. Lentamente, inspire e expire. Agora, inspire e tente inspirar mais sem soltar o ar. E inspirar mais e mais. Perceba que chega um momento em que você precisa esvaziar os pulmões para que mais ar possa entrar. Só quando você solta o velho ar é que um novo sopro consegue entrar. Quando você está conectado com a sua natureza interior, tudo flui sem esforço. As coisas chegam e partem naturalmente no tempo certo. Se você tiver de se esforçar muito para manter algo em sua vida, olhe com atenção para isso e avalie se realmente ele precisa estar aí. Pode ser um trabalho, um relacionamento, um hábito, um pensamento. Muitas vezes, por medo, nos agarramos àquilo que precisa partir. Sentimos medo do vazio, medo de não ter outra coisa para colocar naquele lugar. Mas esse não é um bom motivo para termos algo conosco, não é? O desapego veio lhe dizer que você precisa nortear as suas decisões pelo amor e não pelo medo. Assim, é muito importante, olha só, deixa eu ler novamente essa parte, né? O desapego veio lhe dizer que você precisa nortear as suas decisões pelo amor e não pelo medo. Isso aqui tem a ver com aquele fundo do baralho, né? O as de copas, né? Indo com a correnteza. E o 7 de espadas, que é uma carta de desconfiança, uma energia mental traiçoeira, né? Ok, fecha parênteses. Assim, é muito importante que você compreenda que precisa concordar em deixar que saia da sua vida o que já não faz mais sentido. Isso é o que eu estou chamando de desapego. Se algo vem deixando você infeliz, provavelmente contém algum aspecto a ser liberado. Quando você para de se esforçar, quando simplesmente abre os braços e permite que o velho se vá, você ativa as forças de cura que imediatamente começam a atrair o novo em sua direção. Coisas incríveis acontecem em momentos assim. Oportunidades inesperadas surgem e você é abençoado com a percepção de uma justiça e uma beleza divinas que atuam o tempo todo em seu favor. O desapego está convidando você a deixar ir o que vem segurando e a confiar que existe uma força maior pronta a despejar sobre você toda a abundância de um universo pleno de sabedoria e amor. É isso, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Aqui veio muito confirmando a leitura, né? Enfim. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e, lembrando, assistam essa leitura mais uma vez no final do mês de março, tá bom? Obrigada, namastê!